Mahesham Shankaranandam Jnanadevim Saraswatim Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karamavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, nós na primeira aula vimos os três purusharthas: Artha, Kama e Dharma. A Artha, a procura por segurança, por conforto, mais por segurança até, Kama, a procura por conforto, e depois Dharma, a procura por mérito espiritual, a procura por sermos uma pessoa melhor. Esses três, Artha, Dharma e Kama, também são chamados para esse. É outro nome dado a esses três objetivos de vida. E depois, na aula passada, nós falamos em Moksha. Moksha é, aqui no Ocidente, comumente chamada iluminação. Não é? As pessoas, e sempre que pensamos em iluminação, pensamos na imagem de Buda, debaixo ou à sombra da árvore da figueira da Índia, a ficus religiosa, a Ashwatthatra. E foi lá que ele se iluminou, depois de 21 dias de meditação, quando a lua estava numa determinada fase. Essa é a ideia que nós temos de iluminação. E as pessoas fantasiam um bocadinho acerca do que é a iluminação. E, para já, o Shastra não tem essa palavra, iluminação, enlightenment. Essa é uma palavra que é inglesa. A palavra é moksha, liberdade, ou nirvana. Nirvana significa o estado de dissolução. Dissolução de quê? Dissolução da ideia que se transformou numa convicção profunda que eu sou um indivíduo, isto é o todo, eu nasci e vou morrer, eu sou homem ou mulher. Isto é uma ideia, é uma história que nós contamos a nós mesmos. Nirvana é essa dissolução, é uma mudança cognitiva. Mas as pessoas acham que a pessoa iluminada é uma pessoa que tem uma aura diferente, que tem poderes mágicos, que materializa coisas. Na Índia as pessoas acreditam muito nisso. E muitos gurus aprendem a fazer truques de ilusionismo para ter discípulos, porque eles ficam impressionados com isso. E nós criamos um bocado essa fantasia, que a pessoa iluminada, que é um monge, que tem que ir para a caverna e que tem que se isolar do mundo e provavelmente não vai ser nesta vida, e é esta a história que nos contam. Então, aquilo que nos diz o Veda, o Shastra, e aquilo que eu aprendo com os meus professores, e aquilo que eu posso dizer da minha experiência, é que a liberdade é uma liberdade interior. Uma abertura para viver todas as experiências, conforme elas são, e uma ausência do desejo por querer ser diferente. Porque a nossa luta está em eu concluir que não estou bem assim e quero ser diferente. Esta é a nossa dor. Eu não estou bem assim, fisicamente, mentalmente, em termos cognitivos, de memória, emocionalmente também. Eu gostava de ser mais calmo, ou mais alegre, ou mais confiante. Eu nunca estou bem como eu estou. É assim que a pessoa conclui. E quer mudar. E acha que quando mudar, que essa felicidade vem. Isto chama-se samsara. É a luta por querer ser diferente. A liberdade é a liberdade desta luta. A pessoa não mais quer ser diferente. Se ela quiser mudar, ela muda. Mas ela não vai extrair daí a sua felicidade. Ela não vai mais pensar, quando eu for assim, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele companheiro, aquela companheira, então eu vou me sentir completo. A pessoa não mais pensa nisso. A pessoa olha para si mesma com uma honestidade, com uma sinceridade e com um espaço interno para viver todo tipo de emoções, mas não mais
conta a si mesma a história que a felicidade vem num dia do futuro, quando determinada coisa for conseguida. Isso já não existe. Quando isso não existe, e isso é o resultado da pessoa ter visto claramente a sua verdadeira natureza. Isto é moksha. Isto chama-se liberdade. Moksha quer dizer liberdade, libertação. Tá? Algumas pessoas chamam realização. Essa palavra é um bocado... não faz jus ao verdadeiro significado da palavra, que é moksha, libertação. Liberdade de quê? Quando esta pergunta surge, não é? Libertação. Qual é a pergunta que surge a seguir? Libertação de quê? Libertação do sofrimento, respondem as pessoas. E o que é este sofrimento? É o não estar bem no momento presente e um querer ser diferente amanhã. É daí que vem o sofrimento. O sofrimento vem desta nossa conclusão. Que é errado. E como é que nós eliminamos esta conclusão errada? Nós, na aula passada, eu falei que este era o problema fundamental, que é causado pela ignorância fundamental. Eu acho que sou o que eu não sou. Eu concluí que sou o que eu não sou. A única forma de remover este problema, e eu disse isso também na aula passada, é a pessoa expor-se a alguém que ensine a verdadeira natureza da pessoa. E essa pessoa, ela tem que ter já completado esse processo. Ela tem que saber o que ela é de facto. Ela tem que estar disposta a alguém que aprendeu. E essa pessoa também aprendeu. E há uma linhagem do mestre discípulo, em que o texto que nós usamos, o Shastra, o Veda, e hoje vou falar disso, em que esse texto, que é o Veda, funciona como um espelho, que o professor usa orientando para a cara do aluno, para o aluno se ver exatamente como ele é. Mas esse método é um método sofisticado, que é um método de negação. Passo a passo, de mão dada, professor e aluno vão caminhar juntos, em que o professor diz assim: olha, estás a ver, tu achas que és o corpo, não és, e explica porquê. Este é o percurso de Vedanta. Tu achas que és a mente, não és, vou-te explicar porquê. Tu achas que nasceste num determinado dia, não nasceste, vou-te explicar porquê. Este é o processo do ensinamento. Cada conclusão do aluno, cada conclusão é retirada. Cada conclusão é removida, cada conclusão errada. E finalmente a pessoa vê-se livre. Isto é moksha. Quando as conclusões que a pessoa tinha acerca dela mesma são removidas. Portanto, moksha não é uma experiência mística, como algumas pessoas pensam, que é a iluminação, que após 21 dias ter estado sentado a iluminar, que aconteceu uma experiência fora do normal, mística, e a pessoa, a partir daquela experiência, começa a ver o mundo com os outros olhos, fica com uma aura. As pessoas têm a ideia que isto é iluminação. Esta ideia é uma ideia, como diz o meu querido mestre, romanticismo espiritual. As pessoas romantizam uma ideia do que é a iluminação e depois vão buscar essa ideia, vão atrás dessa ideia. Então, isso nós também falamos na outra aula, o que era moksha. Então, outro dos tópicos importantes na introdução ao Vedanta, que nos dá o preparo para depois nós podermos entrar no autoconhecimento verdadeiramente dito, e nessa análise discriminativa da verdade, é uma análise junta que fazemos eu e tu. Vamos fazer uma análise juntos. Eu já fiz essa análise e agora vocês vão fazer a análise comigo. É um convite. O estudo Vedanta é um convite, em que os alunos estão convidados, autoconvidam-se para caminhar cognitivamente com o professor, numa descoberta. É uma descoberta. Todo o caminho é uma descoberta. Para o professor é uma redescoberta e para o aluno é uma descoberta. E então, um dos tópicos que faz parte da introdução ao Vedanta e que tem que ser dito, chama-se Varna Ashrama Dharma. Dharma quer dizer uma estrutura. Uma estrutura. Varna quer dizer grupo social. Ashram quer dizer estado de vida. Então, a estrutura social relativamente aos diversos grupos de pessoas que existem e aos estados de vida dessas pessoas. Porquê isto é importante? Porque o Vedanta surge num contexto védico, numa sociedade védica, uma sociedade milenar, que ainda hoje, as coisas são feitas como há milhares de anos. O sítio onde eu estudei,
o Asha Vidya Gurukula, na Índia, em Coimbatore, na Ikati, que é um instituto tradicional de ensino Vedanta, a deidade que lá está é Dakshinamurti, que é Shiva na forma do primeiro professor. E depois tem Narmadeshwara, que é outra forma de Shiva, tem a Devi, tem Jnana Ganapati. E então, este ano, agora, ontem, foi o que eles chamam Mahakumbhabhisheka. O que é o Mahakumbhabhisheka? É quando passa o tempo limite em que o templo foi consagrado e instaurado com mantras durante muitas horas. Muitos sacerdotes, chamados pujaris, sentam-se com rituais elaborados, cantam mantras para a deidade e para a água e invocam através dos mantras a deidade, na pedra, na escultura. E Dakshinamurti está lá, tem esta altura. Então, horas e horas, os mantras são invocados para a energia da deidade ficar instaurada, consagrada na Murti. Aquilo que eles fazem hoje em dia fazia-se há milhares de anos. Aquilo que eles estudam hoje em dia nas escolas, nos Vedas, estudava-se há milhares de anos. Porquê? Porque existe esta estrutura social que protege este conhecimento sagrado. Os rituais para prosperidade, para saúde, para ter filhos. Rituais, preces elaboradas, em que há oferendas a determinados deuses, deidades, divindades, não é? Isso é feito como era antes. E a Índia é esse ponto, essa linha, onde o passado, o presente e o futuro se tocam. Porque na Índia ainda vemos as coisas como eram feitas antigamente. Como as pessoas se vestiam. Este dhoti que eu uso, se vocês forem lá, as pessoas ortodoxas, os sacerdotes e os estudantes usam este dhoti, assim como eu estou. Não tem costuras. Não tem nós. Não tem como as nossas calças, os botões. É pano. E as mulheres a mesma coisa. Usam sari, que é um pano só, 5, 6, 7, 8 metros de comprimento. E enrolam aquilo. E já é assim há muito tempo e vai continuar a ser assim. Então, existe uma estrutura social. E essa estrutura social é para proteger as pessoas. E é para proteger o conhecimento. E é para que as pessoas todas atinjam esse estado. Que não é um estado, que atinjam a libertação, a moksha. Então existem grupos sociais. Varna. Esses grupos sociais, que aqui são chamados castas, que é uma palavra muito feia. É castas. Castas é uma palavra dada às uvas. As uvas, não é? Do Douro. Isso são castas. As pessoas não são agrupadas por castas. São agrupadas por grupos, por características. E então, quais são esses grupos? O primeiro grupo que nós estudamos são chamados os Brahmanas. Brahmanas são pessoas, ou um Brahmana é uma pessoa que tem uma mente contemplativa, que se dedica ao ensino, ao estudo, à educação. Tá? Então este é um grupo social, chamam-se os Brahmanas. Depois temos os Kshatriyas. Esse grupo de pessoas é o grupo de pessoas que zela pela ordem, pela lei, pela proteção das pessoas. Nós cá no nosso corpo também temos isso. As células do cérebro que aprendem são as células Brahmanas, que elas aprendem, não é? Elas estão programadas para aprender. Os nossos glóbulos brancos, não é? São as células de defesa. O nosso corpo também tem isso. Nós precisamos de uma defesa. Porque existe um elemento patogénico e é preciso que a pessoa se defenda desse elemento patogénico. A sociedade também. As cidades têm uma tendência, ou as estruturas sociais podem ter uma tendência para a entropia, para o caos, e é preciso estabelecer uma ordem. Mínima ou máxima, mas uma ordem é preciso. Essa classe é chamada Kshatriya. E depois temos os Vaishyas. Vaishyas é o grupo de pessoas que se dedica ao comércio. Ao comércio. E o comércio é fundamental na sociedade. Sem comércio isto não funciona. Agora eu não vou discutir o capitalismo e essas coisas, mas o comércio sempre existiu. E daí vem a ideia salário, não é? Salário, a pessoa oferecia um serviço e recebia o sal. O sal era um bem, na altura, e recebia o salário. É uma troca. Isto é o quê? Isto é comércio. Pronto, e havia a troca direta, tu dás-me batatas, eu dou-te cenouras, mas sempre havia comércio, havia uma troca. E nós fazemos isso entre nós. Olha, eu dou-te uma massagem e tu passa ali, arranja-me um computador. Nós fazemos isso, não é? Entre nós.
Então o comércio é fundamental. E depois há um grupo de pessoas que é chamado Shudra. Shudra são as pessoas que, por elas, não faziam nada. São os preguiçosos natos. E por elas também não têm iniciativa. O que é que se quer dizer? Que elas estão dependentes de uma ordem superior. E se forem mandadas, fazem. E com muito gosto, porque adoram servir. E então, essa é a classe trabalhadora. Elas não querem ser responsáveis, nem tampouco têm capacidade para gerir um grupo de pessoas, então, mas têm capacidade de trabalho. E é assim, esse é o contributo delas à sociedade. Então, estes 4 grupos de pessoas são áreas em que cada ser humano pode contribuir para a sociedade. Agora, aqui há um problema, que é, esses grupos de pessoas podem ser atribuídos tendo em conta 3 características, ou tendo em conta três visões. Uma visão é através de guna. Guna são as características. Por característica quer dizer swabhava, a tendência interior da pessoa. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa pode ser, já dela própria, um brahmana, uma pessoa contemplativa, que gosta de estudar, que é compassiva, que gosta da tranquilidade, que não gosta de muita confusão. Não é? Essa pessoa pode, por característica interna, ser assim. Então, este é um tipo de divisão. Quando a pessoa tem essa característica. Outras pessoas têm uma característica de liderança, já por elas. Todos nós já conhecemos, especialmente na escola, quando nós formamos aqueles grupos de trabalho, não é? Então nós formamos o grupo de trabalho e depois há sempre aquela menina ou aquele menino que vem, já sei como é que vamos fazer. Tu fazes isto, tu fazes aquilo, eu faço isto. Essa pessoa é um líder nato. Porque ela já está a ver o plano na cabeça, já está a montar a equipa, já tu fazes aquilo, fazes aquilo. Essa pessoa é um líder nato. Para uns pode ser um bocadinho ofensivo, não é? Também tem um espírito de liderança, também queriam participar, mas o que é certo é que essa característica dela pode ser aproveitada. E para o benefício, não é? Porque ela tem jeito para liderar, tem um impulso para liderar. Outras pessoas têm um impulso protetor enorme. Vêm um assalto na rua, vão a correr e vão atrás do tipo, apanham o tipo, devolvem a carteira à senhora e os outros todos ficaram todos a olhar. Como é que o gajo fez aquilo, não é? E ele, aquilo está no sangue. Ele viu aquilo, começou a correr, nem pensou, foi um instinto protetor. Porquê? Está-lhe no sangue. Outras pessoas está-lhe no sangue ficarem a ver a televisão o dia todo, com o comando na mão, não querem pensar na vida, nem têm questões. O que acontece? Essas pessoas são guna shudra. Guna quer dizer, por elas mesmas, pela tendência, elas são shudra. Então, as pessoas podem ser enquadradas nestes 4 grupos, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, tendo em conta a natureza da pessoa. A disposição natural da pessoa. Esta é uma palavra boa, a disposição. A pessoa está predisposta para aquilo. Ou podem ser colocadas perante a profissão que têm. A pessoa pode ser um professor, mas tem jeito para o comércio. A disposição dela, por exemplo, pode ser o comércio, mas ela está a ensinar naquele momento. O que ela gostava era de montar uma empresa. A ideia dela era montar uma empresa, um negócio, exportar para ali, mas ela vê-se a dar aulas. Ela vê-se a dar aulas, por exemplo, de economia, numa universidade. Então, a profissão dela é professor, é o ensino. Mas a disposição interior é o comércio. E isto chama-se karma vibhaga, que é agrupar a pessoa pela profissão que elas têm. E depois existe outra forma de agrupar as pessoas, que é através do nascimento. Chama-se isso Jati Vibhaga. E é isto que aqui no Ocidente nós chamamos castas. Ele nasceu numa família de brahmins. Como ele nasceu numa família de brahmins, ele não se pode casar com uma família de kshatriyas, ou uma família que são os governantes, ou uma família de vaishyas, que são os comerciantes. É isto que nos chega. O que nos chega das castas, cá, na nossa cultura, é isto. É que eles nasceram, quem já foi à Índia sabe isso com facilidade, ele é um brahmin. E antigamente os brahmins eram super conceituados e agora são mal vistos. Precisamente por causa disso, porque há um certo elitismo.
Então, isto é só uma forma de ver os grupos sociais, não é a realidade. Porque o mais importante na Índia não é o agrupamento por nascimento, não é Jati Vibhaga, a divisão por nascimento. O mais importante é Guna Vibhaga, a divisão das pessoas pela predisposição interna. Isso é o que realmente conta. E isso é o que nós realmente queremos saber nas pessoas. Se eu souber que determinada pessoa precisa de uma certa motivação para trabalhar, então eu já sei como é que é de chegar àquela pessoa, vou motivá-la. E agora, para que é este sistema, este Varna Dharma? Para que é esta estrutura, esta organização da sociedade? Para que as pessoas pudessem ascender na sua predisposição. Porque aquele que não tem, por exemplo, a aptidão para liderar, que não tem aptidão também para ensinar, que não tem aptidão para o comércio, essa pessoa só vai sentir-se realizada a trabalhar para além. Sem responsabilidades, sem ter que pensar no trabalho, chega lá, entra a horinha, faz trabalho e é pago. Essa pessoa vai crescer emocionalmente nesse contexto. Porque se ela for para um contexto onde tem que pensar e usar a mente para organizar as pessoas, para dirigir um grupo, para ser um gerente, ela não consegue, porque a mente não dá para mais. Então a sociedade védica olhava para as pessoas e procurava enquadrá-las mediante a sua predisposição e a sua capacidade. Para quê? Para que elas pudessem todas ter moksha. Não é para haver uma assimetria social. É porque o Shudra, aquela pessoa que não tem muita motivação e que trabalha, faz o trabalho no fundo, não é precário, mas é classe trabalhadora. Essa pessoa, ela vai encontrar um crescimento emocional no trabalho. Um Brahmana, a classe dada ao ensino, à espiritualidade e assim, essa predisposição, essa pessoa que tem essa predisposição vai crescer emocionalmente nessa área da vida. Um líder vai crescer emocionalmente se conseguir exercer a sua capacidade de liderança. E quando eu falo aqui de liderança, não é aquela liderança, não é de autoritarismo, falo uma liderança saudável, não é? Em que há um amor pelas pessoas, há uma partilha, há um projeto mais elevado que ultrapassa a própria liderança em si. Porque essa é que é a verdadeira liderança. Não é a liderança para o proveito do líder, é uma liderança que tem um fim maior, não é? E essa é uma liderança feita com amor, que se preocupa com as pessoas, não é? É uma liderança que é humana, não é uma liderança autoritária. Essa é a verdadeira liderança. E então a sociedade era feita assim para que as pessoas pudessem exprimir-se e crescer emocionalmente. E para que elas passassem, apesar da profissão ser uma profissão de trabalhador, ou apesar da profissão ser uma profissão de comércio, elas começavam a desenvolver uma mente contemplativa. Porquê? Porque faziam aquilo que elas gostam. Se eu tiver uma apetência para as artes, para tocar um instrumento, para pintar, para esculpir, quando eu faço essa atividade, eu estou em contemplação. Não é assim. A pessoa que adora estudar, ou adora escrever poesia, ou adora programar, por exemplo. Quando essa pessoa se senta a programar, aquilo é uma meditação para a pessoa, ela cresce emocionalmente, acaba o trabalho, ela sente-se bem. Uau! E cresce emocionalmente. É como quase cumprirmos com o nosso destino. Cumprimos o nosso chamado. Não é? E era isso que a sociedade védica pretendia. Para quê? E agora aqui entra a segunda parte, que é muito importante, que é chamada Ashrama Dharma, que são os estágios da nossa vida. São 4. O primeiro estágio é o estágio de estudante. Em sânscrito chama-se Brahmachari. Brahmachari é o estado de aprendizagem, em que nós sentamos, vamos à escola, aprendemos ética, moral, matemática, tudo isso. Na Índia isso já existia, em que o aluno ia para a escola estudar os Vedas, várias disciplinas acessórias dos Vedas, vivia com o professor e crescia emocionalmente enquanto